nesse ponto que você está falando, né, cara, até para o Reinaldo também comentar, é interessante quando ele fala que o Exército, as Forças Armadas como um todo, sempre vão seguir quem é o real presidente, que apesar do desgosto, ele falou, e ele falou muito assim, a insatisfação está entre muros, ele disse, né? Desde o resultado das eleições. E aí, por isso que ele fala, até para fazer uma conexão com o que ele diz, de como poderia ter sido evitado, ele diz que os militares não iam contra uma decisão das urnas, por exemplo. Né? Eu acho que fica claro isso. E aí ele justifica, falando assim, os militares poderiam ter assumido a segurança do país nesse momento, Reinaldo, porque eles iam respeitar o resultado das eleições. O Múcio está precisando voltar para a aposentadoria dele, respeito. Na verdade, tadinho, ele estava lá aposentado, já estava feliz da vida. Ok, o Lula fez bem em pegá-lo naquele momento. É que existe uma diferença entre o exercício do poder, que seria então os militares não respeitarem as urnas e o golpe, portanto, e nisso eu realmente nunca acreditei, e a tutela. O que se tentou ali foi a tutela. Notem, você não pode ter Forças Armadas, Exército em particular, tolerando atos golpistas, tolerando atos golpistas, hum, em alguns casos, em razão de algumas avaliações, até incentivando e tratando aquelas manifestações como se um direito fossem, e depois, a hora que dá porcaria, dizer, deixa que a gente resolve. Puxa vida, mas por que não resolveu antes da conflagração? Mas havia até um outro risco. E por isso que o Lula fez muito, muito, muito bem não ter convocado a GLO. Olha aqui, militares do Exército, eles não são preparados exatamente para fazer segurança pública, e quando fazem, não costuma dar certo. É em situações realmente excepcionais, e é raro que não aconteça morte. Teria sido muito pior. Olha, nós saímos desse troço, né, bem ou mal, não teve morte. Eu lembro que na Casa Branca morreram 6. Né? E um ataque em menor escala. Né? Então, se você faz uma operação da lei e da ordem, o risco de você, inclusive, se a operação realmente acontecesse, porque aí, quando você dá a ordem, desocupa, desocupa e tira e acabou, aí o pau come mesmo. Né? Poderia, inclusive, ter acontecido coisa muito mais grave. Agora, o Lula acertou. O Múcio está falando isso porque, quando viram que a situação realmente tinha ficado muito grave, o Múcio defendeu a GLO. E o Lula foi contra. Né? Sabe-se disso. E aí há uma apuração da imprensa, que é um pouco misógina nesse caso, em relação à Janja. Aliás, a misoginia da imprensa, e aqui, meninas, eu vou dizer, inclusive de mulheres e às vezes especialmente de mulheres. Em relação à Janja, às vezes chega a ser asquerosa. Né? Onde já se vê essa mulher que se mete em tudo? Tem um pouco isso, a Janja se mete em tudo. Né? Ela deveria ficar calada, ela deveria ficar de boca fechada, a Janja que atrapalha o Lula, e aí criou-se aquela máxima de que a Janja que não quis a GLO. Alguém acha mesmo? Alguém acha mesmo? Mulher, homem ou que seja, que o Lula, presidente pela terceira vez, enfrentando o que enfrentou, depois de tudo, dependeria de uma opinião familiar, de homem ou de mulher, não importa, para decidir fazer operação ou não da lei e da ordem? Será que foi a Janja que decidiu isso? Porque depois teve aí o negócio, né? Ah, parece que a Janja não gosta muito dos militares. O que, que é? Daqui a pouco nós vamos convidar o Múrcio para fazer coluna de fofoca em algumas páginas por aí. Não é? Tá tudo errado. Graças a Deus que a Carla e o Josias fizeram entrevista. Não, Né? e É traz, ótimo.